Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu há um tempo tenho sentido desejo no meu coração de começar a gravar esses vídeos para o YouTube, uma forma de ter um meio ao qual me comunicar melhor o Evangelho de Cristo, e por isso tomei essa iniciativa de gravar essa série, Satisfação em Deus, o caminho para a felicidade. Eu creio que isso nasceu no meu coração, eu creio que da parte de Deus, e por isso eu estou aqui, me arriscando no YouTube, né? Não tenho muita intimidade com câmeras, mas vamos aqui tentar juntos trazer aqui 3 vídeos que possam abençoar grandemente a sua vida, assim como tem abençoado a minha, né? Como nós dizemos, a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho, primeiro tem que impactar o coração de quem prega, para depois chegar a outras pessoas. Estou começando esse primeiro vídeo. Antes eu quero pedir que você, como de praxe, né, possa ali compartilhar esse vídeo com alguém que você crê que possa ser abençoado, que você possa curtir, comentar, fazer algum comentário. Todos os comentários vão ser respondidos, então você possa ali interagir com o vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Peço perdão pela minha voz, a minha voz realmente sempre tive esse probleminha com as minhas cordas vocais, sempre ressecando, então às vezes eu preciso forçar um pouquinho mais, mas vamos lá, vamos tentar seguir em frente. Bom, vamos partir do princípio de que há um desejo em Deus em que nós sejamos satisfeitos nele, né? Há um desejo no coração de Deus de que todos nós tenhamos nele a plena satisfação em nossas vidas. John Piper, ele diz que a verdadeira essência do pecado é preferir qualquer coisa no lugar de Cristo. E isso deve ser combatido. Então, muitas vezes você já deve ter ouvido falar, né? Você já ouviu em pregações, ou já ouviu falar de que nós devemos priorizar a Cristo, de que nós devemos priorizar as coisas do reino. E John Piper afirma aqui que preferir qualquer coisa no lugar de Cristo significa também colocar qualquer coisa como prioridade na nossa vida. E ele fala veementemente que isso precisa ser combatido. Ou seja, tamanha seriedade de nós colocarmos algo no lugar ou darmos preferência a qualquer coisa que não seja a Cristo. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos colocando o objeto daquele pecado no lugar de Cristo. Ou seja, quando eu cometo o pecado do adultério, né, eu estou colocando aquela pessoa, eu estou colocando ela no lugar de Cristo. Eu estou adorando algo pecaminoso e quando isso acontece, eu estou colocando isso no lugar de Cristo. Eu estou preferindo algo que me prejudica. Estou preferindo algo pecaminoso ao invés de preferir a Cristo. São as escolhas que fazemos todos os dias. Ou seja, quando eu peco com qualquer outra coisa, o objeto daquele pecado, nós estamos colocando no lugar de Cristo. Ignoramos esse desejo de Deus, né? Nós ignoramos esse desejo de Deus de que nós sejamos satisfeitos nele, quando nós vivemos o Evangelho de uma forma incompleta. Assim como nós muitas vezes deixamos de amar quando nós pecamos de forma quanto mais rotineira. Isso nos faz viver o Evangelho de uma forma incompleta. E da mesma forma, quando nós não somos satisfeitos em Deus, nós estamos vivendo um Evangelho manco.
Estamos vivendo o Evangelho de uma forma incompleta. E isso nada mais é do que uma desobediência. Nós estamos desobedecendo a Deus, porque o desejo do coração dele, o desejo dele para nós, é que nós encontremos nele a fonte da nossa alegria, nós encontremos nele a plena satisfação. Beleza? Bom, com essa introdução, podemos abrir ali em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que fala o seguinte: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Vamos repetir? Jeremias 2,13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Para entendermos o contexto dentro desse versículo, em todo o capítulo 2, Deus ele relembra o bom relacionamento que o povo de Israel tinha com ele. Inclusive, como que o povo de Israel era fiel. Porém, ao entrar na terra prometida, o povo se corrompeu. Então, notem uma semelhança com os dias de hoje, quando nós estamos vivendo uma vida com Deus, quando nós estamos buscando ali ter uma continuidade no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós nos desviamos, nós nos corrompemos no meio do caminho. E aí ele fala que o povo deixou um manancial de águas vivas. O povo deixou de beber da fonte principal e cavaram cisternas que não retêm as águas. Vou explicar isso um pouquinho, o que significa. Entendendo mais a fundo o versículo 13, precisamos entender essas metáforas, fontes de águas vivas, cisternas, né? E isso aponta para a geografia de Israel. Vamos lá, o manancial, fonte de água viva. Manancial ele se refere a uma fonte natural, uma nascente natural de água fresca, pura, inesgotável. Isso representa a nossa dependência total de Deus. Então, aqui no versículo, quando nós lemos manancial, nós entendemos como a fonte de água pura, viva, algo imprescindível, algo essencial. Isso representa o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós hoje dependemos da água para viver, é o quanto nós dependemos de Deus para continuar vivendo uma vida espiritual saudável. Assim como nós precisamos de água para viver, Deus é a nossa fonte inesgotável de vida. E a forma de glorificar a fonte é aproveitando da sua água. A forma de glorificar a fonte é nunca substituir essa água por nenhuma outra bebida no mundo. Ou seja, você nunca deve substituir a água que você bebe por nenhuma outra bebida no mundo, pois é a água que nos mantém vivos. O versículo fala que o povo, devido ao terreno rochoso, cavaram cisternas, recipientes para armazenar essa água. Porém, a água que ficava parada ali, que era a água da chuva, ela era suja e quente. E aquilo que o versículo chama de cisternas rotas seriam rochas que estavam rachadas e que o povo tentava usar para armazenar a água.
E isso se tornava algo exaustivo. Usar rochas achadas para armazenar água que fatalmente ia se esvair. O esforço humano para encontrar satisfação fora de Deus é não apenas inferior, mas inútil, porque a água, que é a satisfação e a segurança que nós temos em Deus, ela sempre escoa. A água que deveria ser a satisfação e a segurança que temos em Deus, quando nós usamos do esforço humano, ela vai sempre escoar. Mas quando nós nos deleitamos na verdadeira fonte, que é Deus, essa água, essa satisfação, essa segurança, ela permanece na nossa vida. Então, o ponto central da nossa mensagem é: a satisfação só é plena quando vem da fonte. Quando tentamos cavar nossa própria felicidade, quando tentamos criar nossa própria cisterna, quando tentamos armazenar água de fonte duvidosa, vamos dizer assim, nós terminamos cansados e vazios, porque todo esforço é inútil para armazenar água de fonte duvidosa. Todo esforço é inútil, cansativo, quando tentamos proceder da forma em que Deus não nos mandou, quando tentamos agir de forma em que Deus não nos indicou. Então a instrução de Deus, o desejo de Deus é que nós nos deleitemos nele, porque nele não há cansaço, nele não há cisterna vazia, mas nele há plena satisfação. E essa é a causa do cansaço espiritual que muitos hoje em dia têm vivido. Cansaço espiritual que muitos, até mesmo dentro da igreja, até mesmo aqueles que servem em ministérios, muitos que fazem de ministérios de igreja a própria religião, estão cansados da religiosidade, estão cansados de muita coisa que se vive hoje em dia no pseudo-evangelho. Muitos que fazem disso, dos ministérios ou da denominação, a própria religião. Mas, na verdade, aquilo que gera satisfação em Cristo e que gera o prazer e a alegria plena é servir ao próximo e ao Senhor somente. É experimentar e compartilhar dessa água que vem da fonte, que é o Senhor. E eu não posso fazer de nada mais como recipiente para reter água, para tentar satisfação, para tentar encontrar satisfação. Então não é em denominação, não é em ministério, não é em nada disso. Isso só vai me causar cansaço, isso só vai me causar, em muitos casos, sofrimento e dor. Da mesma forma, quando nós usamos de artifícios materiais, nós usamos de bens materiais e temos uma busca incessante por bens materiais e coisas materiais, achando que esse vai ser o caminho para encontrarmos a plena satisfação, que não é em Deus, mas é naquilo que buscamos, é naquilo que queremos como algo material. E essa corrida, muitas vezes, é uma corrida cansativa, é uma corrida exaustiva. E aqueles que até alcançam essa pseudo-satisfação em bens materiais, quando eu chego lá, muitas vezes chegam sem saúde, muitas vezes chegam com a vida espiritual destruída, casamento destruído, vida destruída. Outro ponto é que aqueles que ainda não conhecem o Senhor, esses têm ainda mais opções de coisas e oportunidades para tentar ocupar o lugar nas suas vidas que é exclusivo de Jesus. Aqueles que não conhecem o Senhor,
que não têm a instrução da palavra. Eles enxergam e têm realmente muito mais coisas no mundo, muito mais opções de coisas para colocar no espaço que é de Jesus. Há muito mais opções no mundo para que ele possa viver e ali tentar buscar uma satisfação ou uma alegria. Porque não conhecem a fonte. Porque não conhecem a fonte principal, a fonte verdadeira. Porque não conhecem a fonte primária de todas as coisas. Então eles perdem suas vidas cavando a sua felicidade, bebendo em fontes que levam à morte. Pessoas que perdem a vida buscando algo que, de repente, nunca vão encontrar. E muitas vezes também eu falo de crentes, pessoas que até são salvas, mas não desfrutam o caminho, não vivem de uma forma plena, não vivem de uma forma abundante, bebendo rotineiramente, continuamente, da água que vem da fonte, que traz satisfação e alegria. Passam uma vida medíocre, espiritualmente, ainda que sejam salvos. Mas deixam de aproveitar, deixam de viver experiências fantásticas com Deus, porque vivem de qualquer forma, porque não bebem da verdadeira água, da verdadeira fonte, não aproveitam, não se deleitam naquilo, não obedecem aquilo que Deus deixou como uma ordem, né? Como um desejo, vamos melhor dizendo, né? Que é de vivermos satisfeitos nele. Nós, mesmo enquanto crentes, mesmo sendo salvos, devemos viver satisfeitos nele. Ou vamos viver buscando aqui e ali, de culto em culto, de igreja em igreja. Vamos viver buscando satisfação, viver buscando motivos para nos alegrarmos. Quando Deus ele nos coloca aqui, há um desejo no coração dele, que sejamos satisfeitos. E para que possamos viver isso, precisamos simplesmente beber da água da fonte da vida. Então, para você que não é crente, para você que não conhece a Jesus, para você que não é salvo em Cristo Jesus, há um lugar onde você pode beber da fonte, há um lugar onde a água jorra continuamente. E é o lugar onde você vai conseguir ocupar esse espaço na sua vida, onde você tem colocado tantas coisas, onde você tem ocupado com tantas opções, mas ainda assim continua uma vida vazia. Então há um convite para você, para que você seja satisfeito em Deus, para que você beba e obtenha vida através da fonte primária de todas as coisas, que é Cristo Jesus. E para você que é crente, que ainda assim, salvo, tem vivido uma vida medíocre espiritualmente, o Senhor quer que você seja satisfeito nele, que você não coloque nada no lugar dele, para que ele seja a prioridade na sua vida. E daqui até a eternidade, você desfrute desse caminho, satisfeito no Senhor, vivendo uma vida excelente no Senhor, experimentando aquilo que Ele tem para você, vivendo os planos de Deus para a sua vida. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você possa meditar nessa palavra, que você possa encontrar em Deus a plena satisfação. Deus te abençoe.
Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.